Existe um experimento de neuroimagem de 2024 que revelou algo perturbador sobre o seu cérebro. Quando você pensa naquele encosto, naquele vampiro emocional que jurou esquecer, uma região específica do seu cérebro se ilumina, com uma atividade idêntica à de um zumbi pensando em carne fresca. Não é metáfora, é neurociência. E o mais assustador. Jung descreveu esse fenômeno exato em 1934, chamando-o de complexo autônomo. Ele disse que quando um complexo é ativado, ele assume o controle da consciência, como uma obsessão, como uma assombração. 80 anos depois, Andrew Huberman e sua equipe em Stanford conseguiram ver isso acontecendo em tempo real dentro do cérebro. E o que descobriram muda tudo o que você pensava sobre superar pessoas tóxicas. Você não está pensando naquela pessoa porque é fraco. Você não está preso nesse ciclo porque falta jogo de cintura. Seu cérebro foi literalmente sequestrado por um mecanismo que evoluiu para sua sobrevivência, mas que pessoas tóxicas aprenderam a explorar. E o pior, quanto mais você tenta não pensar nessa pessoa, mais forte fica a conexão neural. Cada vez que você se pega relembrando aquela conversa, repetindo mentalmente o que deveria ter dito, imaginando cenários de confronto ou reconciliação, você está literalmente fortalecendo os circuitos cerebrais que te mantêm preso. É um paradoxo neurológico que Jung previu. E Huberman confirmou. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que está acontecendo no seu cérebro quando você pensa naquela pessoa. Vou mostrar por que os conselhos tradicionais de simplesmente virar a página não funcionam. E, na verdade, pioram o problema. E vou te dar o protocolo híbrido que combina a busca interior junguiana com as descobertas de Andrew Huberman. Para finalmente quebrar esse ciclo, mas preciso te alertar. O que você vai descobrir pode ser desconfortável, porque a razão pela qual você não consegue esquecer essa pessoa revela algo profundo sobre você mesmo. Calma. Porque o que Jung descobriu sobre isso vai fazer você questionar tudo. Jung identificou que quando alguém nos afeta de forma desproporcional, quando não conseguimos parar de pensar em alguém, mesmo sabendo que é tóxico para nós, não estamos apenas lidando com memória, estamos lidando com o que ele chamou de complexo constelado. Um complexo, na psicologia junguiana, é um conjunto de emoções, memórias e padrões de comportamento organizados em torno de um tema central. E aqui está a parte que ninguém te conta. O complexo opera de forma autônoma. Ele tem sua própria energia psíquica. Ele pode assumir o controle da sua consciência sem sua permissão. Pense no momento em que você menos espera. E de repente um pensamento sobre aquela pessoa invade sua mente. Você não escolheu pensar nela. O pensamento simplesmente apareceu. Isso é o complexo assumindo o controle. Jung comparava isso a uma personalidade secundária vivendo dentro de nós. E aqui fica ainda mais perturbador. A pessoa tóxica que você não consegue esquecer provavelmente ativou um complexo que já existia em você muito antes dela aparecer na sua vida. Ela não criou a ferida. Ela tocou numa ferida que já estava lá. Guarda isso. Vai fazer sentido quando eu revelar o protocolo. Estudos de neuroimagem de 2024 e 2025 confirmaram o que Jung intuiu há quase um século. Quando entramos em estado de ruminação obsessiva, 3 redes neurais entram em conflito. A Default Mode Network, que é responsável pelo pensamento autorreferencial e por criar narrativas sobre nós mesmos, entra em hiperatividade. A rede de saliência,
que deveria nos ajudar a distinguir o que é importante do que não é. Começa a marcar tudo relacionado àquela pessoa como urgente. E a rede de controle executivo, que deveria nos ajudar a redirecionar o pensamento, fica suprimida. O resultado é um cérebro que está literalmente programado para pensar naquela pessoa. Não é fraqueza, é arquitetura neural. E fica pior. Cada vez que você tem um pensamento sobre essa pessoa e tenta suprimi-lo, você ativa o que os neurocientistas chamam de efeito rebote. Tentar não pensar em algo faz o cérebro monitorar constantemente se você está pensando naquilo, o que, ironicamente, mantém o pensamento ativo. É exatamente por isso que os conselhos de simplesmente parar de pensar não funcionam. Mas aqui está o que Andrew Huberman nunca vai admitir publicamente. Os protocolos tradicionais de neurociência para lidar com pensamentos intrusivos tratam o sintoma, não a causa. Eles te ensinam técnicas de interrupção cognitiva, respiração, redirecionamento de atenção, e essas técnicas podem dar alívio temporário, mas elas não resolvem a razão pela qual aquela pessoa específica te afeta tanto. Para isso, precisamos voltar a Jung. Jung descobriu que quando não conseguimos nos libertar de alguém, é porque essa pessoa carrega uma projeção nossa. Ela representa algo que existe em nós, mas que não reconhecemos. Pode ser nossa própria capacidade de manipulação que negamos. Pode ser nosso desejo de poder que reprimimos. Pode ser nossa necessidade de validação que escondemos. A pessoa tóxica não é apenas uma pessoa. Ela é um espelho distorcido da nossa sombra. E aqui está a virada que a neurociência confirmou. Estudos de 2024 sobre o que os pesquisadores chamam de limerence, que é o termo científico para apego obsessivo, mostraram que o cérebro de alguém em limerence se comporta de forma idêntica ao cérebro de alguém viciado. A mesma área, o núcleus accumbens, se ilumina. Os mesmos neurotransmissores, dopamina e norepinefrina, estão elevados. E a mesma incapacidade de controlar os pensamentos está presente. Parece simples? Tem um detalhe neurocientífico que muda tudo. A diferença crucial é que no vício em substâncias, o cérebro busca o prazer. No apego tóxico, o cérebro busca completude. E isso nos leva de volta a Jung. Ele escreveu que projetamos em outros as partes de nós mesmos que não desenvolvemos. A pessoa tóxica não é viciante porque é boa. Ela é viciante porque carrega algo que sentimos que nos falta. E enquanto não recuperarmos essa projeção, enquanto não integrarmos essas partes de nós mesmos, ficaremos presos buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Por que isso é escondido? Porque ninguém fala sobre a conexão entre complexos junguianos e circuitos de dependência. Existem razões que a academia prefere não discutir. Primeiro, a indústria de autoajuda depende de soluções simples. Dizer para alguém que ela precisa integrar sua sombra e enfrentar partes rejeitadas de si mesma não vende livros. É muito mais fácil vender a ideia de que você só precisa de mais amor próprio, mais distração, mais tempo. Segundo, a psicologia acadêmica ainda carrega um preconceito histórico contra Jung. Suas ideias sobre inconsciente coletivo e arquétipos foram consideradas místicas demais. Então, mesmo quando as descobertas de Huberman confirmam as observações de Jung, os pesquisadores evitam fazer essa conexão explícita. Terceiro, e talvez o mais importante, reconhecer que os encostos emocionais ativam nossos monstros interiores nos força a assumir a responsabilidade.
É muito mais confortável se fazer de vítima de alguém malvado do que reconhecer que essa pessoa só tem poder sobre nós, porque toca em algo não resolvido dentro de nós. Mas a neurociência está tornando impossível ignorar a verdade. Estudos recentes sobre o córtex pré-frontal dorsolateral, a área do cérebro responsável por inibir pensamentos indesejados, mostram que essa região se comunica diretamente com o hipocampo, onde as memórias são armazenadas. Quando você consegue parar um pensamento intrusivo, é porque seu pré-frontal conseguiu suprimir a ativação do hipocampo. Mas quando você tem um monstro interior ativo, essa comunicação é interrompida. O monstro age como um bypass, permitindo que memórias e emoções surjam, sem passar pelo filtro executivo. Carl Jung já sabia disso, sem ter acesso à ressonância magnética. Ele escreveu que monstros interiores têm a capacidade de possuir temporariamente a consciência. E é exatamente isso que vemos nos estudos de neuroimagem. Uma ativação autônoma, que escapa do controle executivo. As descobertas de Huberman provaram que Jung estava certo sobre o mecanismo. Agora, vamos ao protocolo que une ambos. O protocolo de libertação integrativa combina 4 elementos, que trabalham juntos para quebrar o ciclo de pensamento obsessivo. Não é rápido, não é fácil, mas é o único que ataca tanto o circuito neural quanto o monstro psicológico. Primeiro elemento: identificação da projeção. Toda vez que você se pegar pensando naquele encosto, em vez de tentar suprimir o pensamento, pergunte a si mesmo: o que exatamente nessa pessoa me incomoda ou me atrai? Escreva. Seja específico. Não é a pessoa em si. É uma qualidade específica. Pode ser a frieza dela. Pode ser a capacidade de manipular. Pode ser a aparente confiança inabalável. Identifique a qualidade específica. Segundo elemento: reconhecimento da sombra. A qualidade que você identificou existe em você. Você a rejeitou, reprimiu ou negou, mas ela está lá. Se você é atraído pela frieza de alguém, existe uma parte de você que deseja poder ser fria, mas se condena por isso. Se você é perturbado pela manipulação de alguém, existe uma parte de você que sabe manipular, mas se envergonha disso. Esse reconhecimento é o início da retirada da projeção. Terceiro elemento: interrupção neural consciente. Quando o pensamento vier, não tente suprimi-lo. Em vez disso, faça o suspiro fisiológico de Huberman, 2 inspirações curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a ativação da amígdala. Em seguida, nomeie o que está acontecendo. Diga mentalmente: meu complexo de abandono foi ativado, ou meu complexo de poder foi ativado, ou qualquer que seja o monstro. O ato de nomear recruta o córtex pré-frontal e ajuda a retomar o controle executivo. Quarto elemento: integração ativa. Reserve 10 minutos por dia para o que Jung chamava de imaginação ativa. Sente-se em silêncio, feche os olhos e permita que a imagem daquele encosto apareça, mas em vez de repetir as mesmas memórias, faça perguntas à imagem. Pergunte: o que você representa em mim? O que você está tentando me mostrar? Não force respostas. Apenas observe o que surge. Essa prática gradualmente reintegra a projeção e reduz a carga emocional associada à pessoa. O protocolo secreto que une ambos está na combinação. As descobertas de Huberman te dão ferramentas para interromper o ciclo no momento.
A psicologia junguiana te dá o caminho para resolver a causa raiz. Você acabou de descobrir por que seu cérebro te mantém preso em pensamentos sobre encostos emocionais. Você entendeu que não é fraqueza, é arquitetura neural. Você aprendeu que o encosto emocional é um espelho da sua sombra não integrada. E você recebeu um protocolo que combina o melhor da neurociência moderna com a sabedoria de Jung. Essa conexão entre monstros interiores e circuitos de dependência foi ignorada pela academia por décadas. A indústria de autoajuda prefere soluções rápidas que não funcionam. A psicologia acadêmica ainda tem preconceito contra Jung. E poucos canais têm coragem de fazer essa ponte, porque exige estudo profundo de ambos os lados. O Super Thanks não é apenas apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando o que escondem. Quando você clica no coração dourado abaixo do vídeo, você está financiando a próxima revelação. Você está fazendo parte de um grupo que entende que neurociência sem profundidade psicológica é incompleta. Que protocolos sem autoconhecimento são paliativos. Cada Super Thanks permite que eu dedique mais tempo a pesquisar essas conexões que a academia prefere ignorar. Agora, deixa eu ir mais fundo em algo que poucos falam. Existe um fenômeno que Jung observou e que a neurociência está apenas começando a mapear. Ele notou que quanto mais rejeitamos uma parte de nós mesmos, mais ela aparece projetada em outras pessoas. Se você tem múltiplos encostos emocionais na sua vida, não é azar, é um padrão. E o padrão revela qual monstro está mais ativo. Pense na sua história. Quantas vezes você se viu em situações similares com pessoas diferentes? O parceiro controlador, o chefe manipulador, o amigo que sempre precisa ser o centro das atenções. Pessoas diferentes, mesmo padrão. Jung diria que você está atraindo essas pessoas, porque tem algo não resolvido que precisa ser trabalhado. Huberman diria que seus circuitos neurais foram condicionados a reconhecer e responder a esse tipo de pessoa de forma automática. Ambos estão certos. E isso significa que simplesmente se afastar de um encosto emocional sem fazer o trabalho interno só vai fazer outro encosto emocional aparecer para ocupar o lugar. O universo, ou se preferir, seu inconsciente, vai continuar enviando pessoas que ativam o mesmo monstro, até que você o integre. Estudos de 2025 sobre padrões de relacionamento confirmaram isso. Pesquisadores acompanharam pessoas que terminaram relacionamentos tóxicos por 5 anos. As que apenas se afastaram sem fazer terapia ou busca interior tiveram 83% de chance de entrar em outro relacionamento com dinâmicas similares. As que fizeram terapia focada em padrões de apego tiveram 51%. Mas as que combinaram terapia com trabalho de integração da sombra tiveram apenas 22% de reincidência. Lembra quando falei sobre o monstro ter energia própria? Isso é crucial para entender a próxima parte. Jung observou que um monstro não integrado não fica parado esperando. Ele ativamente busca situações e pessoas que o ativem. É como se uma parte autônoma da sua psique estivesse no controle das suas escolhas relacionais, sem você saber. Você pensa que está escolhendo livremente, mas na verdade está sendo guiado por um padrão inconsciente. Existe um fenômeno que a neurociência, em um experimento recente de 2024, desvendou sobre o nosso cérebro. Quando a gente se afoga nos pensamentos daquele encosto, daquele vampiro emocional que juramos exorcizar da nossa vida,
Uma região específica do nosso cérebro se ilumina de um jeito assustadoramente similar ao de um zumbi atrás de carne fresca. Não é força de expressão, é neurociência purinha. E o que deixa tudo ainda mais sinistro é que Carl Jung já tinha sacado essa parada em 1934 e batizou de sombra interna, ou monstro interior. Ele já dizia que, quando ativada, essa sombra assume o controle da nossa consciência, como uma verdadeira assombração. 80 anos depois, Andrew Huberman e sua equipe lá em Stanford conseguiram filmar esse processo rolando solto dentro do cérebro. E as descobertas deles botam abaixo tudo que a gente achava que sabia sobre como virar a página de relacionamentos que nos drenam. Neurocientificamente falando, isso se manifesta através da tal rede de saliência. O seu cérebro aprende a classificar certas características como muito importantes. Se você cresceu com um pai ou uma mãe emocionalmente distante, o seu cérebro vai marcar essa indisponibilidade emocional como algo familiar. E, por isso mesmo, seguro, mesmo quando, conscientemente, você quer alguém presente, o seu sistema de saliência vai te empurrar, feito um ímã, para pessoas indisponíveis. E aí que entra a sacada de Huberman sobre a dopamina e a imprevisibilidade. Pessoas que vivem na corda bamba emocional, que são inconsistentes, ligam os circuitos de dopamina muito mais do que pessoas estáveis. Por quê? Porque a dopamina reage à incerteza da recompensa, e não à recompensa em si. Aquele vampiro emocional que uma hora te cobre de beijos e na outra te esfaqueia pelas costas. Cria um padrão imprevisível, que deixa o seu sistema de dopamina em estado de alerta constante. Isso explica por que você não consegue tirar essa pessoa da cabeça. O seu cérebro está em modo de caça, tentando adivinhar, o tempo todo, quando vai vir a próxima migalha de afeto. E enquanto existir essa incerteza, enquanto uma parte de você ainda tiver esperança ou dúvida, os circuitos de dopamina vão manter esse encosto no centro das suas atenções. Voltando ao conceito de sombra interior. O que acontece quando você finalmente encara essa projeção de frente? Carl Jung descreveu isso como um dos momentos mais libertadores da jornada de autoconhecimento. Quando você reconhece que aquela qualidade que te irritava ou te fascinava tanto na outra pessoa, na verdade, é sua. A chave vira. A carga emocional diminui. Não é que você esqueceu o que a pessoa fez, mas ela perde o poder de te manipular. Ela volta a ser só uma pessoa, falha, limitada, humana, e não mais um espelho da sua própria sombra. Em termos de neurociência, isso se traduz em uma diminuição na atividade da tal Default Mode Network, a rede neural do modo padrão. Quando você pensa nessa pessoa, estudos mostram que pessoas que meditam com frequência, que praticam essa busca interior que Carl Jung tanto pregava, têm uma ativação menor da DMN em resposta a gatilhos emocionais. Elas conseguem pensar em situações delicadas, sem serem sequestradas por elas. Mas isso leva tempo. E aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. Deixa eu te contar algo que os cientistas descobriram em 2025, sobre o mecanismo exato de como os pensamentos intrusivos são interrompidos no cérebro. O córtex pré-frontal dorsolateral direito e a área anterior do córtex pré-frontal ventrolateral são as regiões responsáveis por botar um freio nos pensamentos indesejados. Mas olha só que curioso. Essas mesmas regiões que param movimentos. Tipo quando você estica a mão para pegar alguma coisa e para no meio do caminho. São as que param os pensamentos.
O cérebro usa o mesmo circuito para parar ações e para parar pensamentos. Os pesquisadores viram que, quando você muda de parar uma ação para parar um pensamento, essas regiões pré-frontais trocam de modular a área motora M1 para modular o hipocampo. É um sistema de controle mnemônico distinto. E quando esse sistema está danificado ou travado por estresse crônico, você perde a capacidade de parar os pensamentos que te assombram. Saca o que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas sob estresse constante, que é exatamente o estado de quem está sofrendo em um relacionamento tóxico, têm a capacidade de controlar os próprios pensamentos seriamente prejudicada. O próprio estresse causado pelo encosto, pelo vampiro emocional, sabota o sistema cerebral que te permitiria parar de pensar nele. É um ciclo vicioso neurológico. Carl Jung descreveria isso como a sombra ganhando mais força quanto mais você luta contra ela. A energia que você gasta resistindo alimenta o monstro. E a neurociência prova que a tentativa de supressão, na real, fortalece as conexões neurais ligadas ao pensamento indesejado. Mas fica ainda mais complicado. Os estudos de 2024 sobre limerência, aquele apego obsessivo que eu mencionei antes, mostraram que esse estado não é só emocional, é completamente involuntário e devastador. As pessoas que sofrem de limerência têm pensamentos intrusivos sobre o objeto de fixação, que podem durar anos, não meses, anos. E esses pensamentos são movidos, ao mesmo tempo, pela dúvida e pela esperança. Essa mistura de dúvida e esperança é o combustível perfeito para o sistema de dopamina. A incerteza mantém o cérebro em busca constante. A esperança, mesmo que seja uma faísca, impede o fechamento emocional. E a dúvida alimenta a ruminação infinita. É exatamente o padrão que os encostos emocionais, consciente ou inconscientemente, criam em suas vítimas. Os pesquisadores notaram que os sintomas de limerência se parecem muito com os sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Isso porque os mesmos circuitos cerebrais estão envolvidos. A ruminação funciona como um ciclo viciado que sustenta a desregulação emocional. Quanto mais você remói, mais emocionalmente desregulado você fica. E quanto mais desregulado, mais você remói. E aqui entra uma parada que pouca gente liga: a prática de mindfulness e outras abordagens baseadas na aceitação. Eles funcionam não porque reprimem os pensamentos, mas porque incentivam o que os pesquisadores chamam de descentramento. Em vez de brigar com o pensamento, ou se identificar com ele, você aprende a observá-lo de um ponto de vista de consciência não julgadora. E isso abre outro caminho para se desvencilhar dos ciclos cognitivos que te aprisionam. Carl Jung chamava isso de criar um eu observador, a parte de você que consegue assistir aos pensamentos, sem ser arrastada por eles. Andrew Huberman falaria sobre ativar o córtex pré-frontal medial através da prática de nomeação emocional. Os dois estão descrevendo o mesmo fenômeno, de perspectivas diferentes, mas tem mais. Estudos de agosto de 2025 revelaram algo sobre adolescentes que vale para adultos também. A tendência neural à ruminação está ligada a uma conexão específica entre regiões cerebrais. Pessoas com maior conexão entre o córtex cingulado posterior e o giro frontal inferior direito mostram uma tendência maior a pensar demais. E essa conexão pode ser modificada através de terapia cognitivo-comportamental focada em ruminação. O córtex cingulado posterior é uma peça fundamental da Default Mode Network,
Ele está envolvido no pensamento autorreferencial e no processamento de estímulos emocionais. Quando essa região está hiperconectada com áreas de processamento linguístico, você literalmente não consegue parar de contar historinhas sobre aquele encosto na sua cabeça. A boa notícia é que a terapia especificamente criada para a ruminação mostrou a capacidade de reduzir essa conexão. Os pesquisadores usaram ressonância magnética funcional para documentar essas mudanças. O cérebro pode ser treinado para sair do ciclo, mas precisa ser o tipo certo de intervenção. Não simplesmente tentar parar de pensar. Isso confirma o que Carl Jung sempre defendeu. Não é lutando contra a sombra que você se liberta. É entrando em diálogo com ela e entendendo o que ela representa e integrando o que ele carrega. Aqui está algo que vai conectar tudo isso. O protocolo que eu compartilhei não funciona em uma semana. Pode levar meses para realmente integrar um monstro interior profundo. Pode levar anos para desfazer padrões neurais de décadas. E durante esse processo, você ainda vai pensar naquele encosto. A diferença é que a cada vez, se você fizer o trabalho, o pensamento vai ter menos poder. A carga emocional vai diminuir gradualmente, até que um dia você perceba que pensou naquela pessoa e sentiu nada além de uma leve curiosidade sobre como você pôde ter sido tão afetado. O protocolo completo para praticar diariamente inclui momentos específicos. Pela manhã, antes de olhar o celular, faça 5 minutos de respiração consciente. Use o suspiro fisiológico para ativar o parasimpático. Em seguida, escreva uma frase sobre como você está se sentindo. Nomeie qualquer ansiedade ou pensamento sobre o vampiro emocional que surgiu durante a noite. Apenas nomear já recruta o pré-frontal. Durante o dia, quando o pensamento vier, não lute, observe. Pergunte internamente: que sombra interna está sendo ativada agora? Qual parte de mim está reagindo? Depois, faça o suspiro fisiológico e retorne à atividade que estava fazendo. Não tente resolver nada no momento. Apenas observe e interrompa o ciclo de ruminação. À noite, reserve 10 minutos para a imaginação ativa. Permita que imagens, memórias ou fantasias sobre a pessoa surjam. Mas em vez de se perder nelas, observe como um espectador curioso. Quando a emoção vier, pergunte: o que essa emoção está tentando me dizer? Anote insights que surgirem. Uma vez por semana, revise suas anotações. Procure padrões. Que monstro interior foi mais ativado? Que qualidade da pessoa apareceu mais? Isso te dá um mapa do seu autoconhecimento. O que realmente está em jogo aqui é maior do que virar a página. Carl Jung escreveu que o encontro com a sombra é o aprendizado essencial da primeira metade da vida. Sem ele, passamos a vida reagindo a projeções, sendo controlados por obsessões, repetindo padrões. O encosto que te assombra não é o problema, ele é o mensageiro. O convite para um trabalho que você estava evitando. As descobertas de Huberman diriam que seu cérebro é plástico, que os circuitos que te mantêm preso podem ser reconfigurados, que novas conexões neurais podem ser formadas. Mas ele também admitiria que isso requer prática consistente, tempo e paciência. A união dessas duas perspectivas te dá algo poderoso. A profundidade psicológica de Carl Jung para entender por que você está preso. As ferramentas neurocientíficas de Andrew Huberman para como se libertar. Separados, são incompletos. Juntos, oferecem um caminho real. Quando psicologia profunda encontra neurociência, o despertar é inevitável.
100 anos separam a descoberta de Carl Jung da validação de Andrew Huberman. Você não precisa esperar mais. O trabalho começa agora. Antes de finalizar, deixa eu te contar algo que Carl Jung escreveu no final da sua vida. Ele disse que a maior descoberta da sua carreira não foi o inconsciente coletivo, nem os arquétipos, nem os tipos psicológicos. Foi perceber que as pessoas mais difíceis da nossa vida são nossos maiores professores. Não porque elas nos ensinam lições bonitas, mas porque elas nos forçam a olhar para partes de nós mesmos que preferíamos ignorar. O vampiro emocional que te assombra está te oferecendo um presente disfarçado de tormento. Ele está te mostrando onde você ainda não é livre, onde sua sombra interna ainda tem poder, onde sua sombra ainda não foi integrada. E, paradoxalmente, quanto mais ele te incomoda, mais importante é o trabalho que ele está revelando. Andrew Huberman diria que seu cérebro é projetado para resolver problemas incompletos. Pensamentos intrusivos são o cérebro tentando processar algo que não foi resolvido. E o único jeito de realmente resolver não é fugir do pensamento, é ir em direção a ele. Entender o que ele representa, integrar o que ele carrega. Carl Jung desenhou o mapa da psique. Andrew Huberman está traduzindo esse mapa para a linguagem dos circuitos neurais. E você, agora, tem acesso aos dois. Use isso. Agora preciso saber de você. Nos comentários, seja honesto. Quantos meses ou anos você está mentalmente repetindo conversas com aquele encosto? Não precisa dar detalhes, só o número. E se você reconheceu qual monstro interior essa pessoa ativava em você? Escreva uma palavra que resume. Pode ser abandono, poder, validação, controle. Uma palavra. Vamos ver quantos de nós estamos lidando com os mesmos complexos sem saber.